Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Brown e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Daniel Brown Oficial. Tudo de futebol, tudo de Botafogo. Se inscreva aqui no canal, cara, a gente está chegando a 12.800 inscritos. Logo mais a gente vai estar chegando aqui aos 13 mil em praticamente 5 meses apenas de YouTube, nesse projeto aqui todos os dias, cara. Eu sou completamente grato a vocês por isso. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações para você ficar por dentro de absolutamente tudo e comente o seu nome e a cidade de onde você está falando, que eu vou te mandar um salve aqui no próximo vídeo. Sinceramente, o que acontece, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui até contra a minha própria vontade, né? Eu acho que todo mundo, né, dentro desse universo aqui, Botafogo, né? Eu acho que isso daqui é um espaço pra gente falar de Botafogo. Eu acho que é um momento que ninguém quer falar de Botafogo, é um momento que ninguém quer ouvir sobre Botafogo. Eu até espero uma visualização bem baixa nesse vídeo, mas a gente tem que falar, né? A gente tem que discutir a partir do momento que isso é um espaço pro Botafogo. Eu faltei meus compromissos, quis ficar em casa, tô adiando aí gravar esse vídeo, que eu deveria ter gravado na parte da manhã. A verdade é que ninguém está querendo falar sobre essa situação, mas o que é mais necessário nisso tudo é gritar, né, em relação a tudo que está acontecendo. Antes de falar do contexto, que é absolutamente alarmante, é para ligar a sirene, né, totalmente, ligou a luz vermelha, eu quero falar um pouco desse jogo, né? Falando apenas dos 90 minutos com a bola rolando entre Botafogo e Cruzeiro, Cruzeiro 2, Botafogo 0, uma partida assim que foi fundamental. Os jogadores do Cruzeiro comemoraram muito a vitória, que pode ser uma porta aberta para o Cruzeiro sair de vez aí desse marasmo, e já saiu aí da zona do rebaixamento e agora arrancar, né? O Cruzeiro tem time para muito mais. Mas uma crise vinha afundando a equipe de uma maneira assim absurda, né? De maneira até bem semelhante, bem parecida com a que a gente via, por exemplo, do Internacional, que caiu lá em 2016, mas eu acho que o Cruzeiro ele vai acabar se livrando uma hora. Seguinte, gente, eu elucidei aqui, né? Eu acho que vocês podem notar aí no meu último vídeo que não seria a minha escolha, né, adotar o mesmo esqueleto da equipe que perdeu pelo placar de 3-0 para o Grêmio contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe que joga de maneira defensiva, Botafogo jogando em casa, mas o Cruzeiro é um time superior do meio para frente. O Cruzeiro é uma equipe, digamos, com jogadores mais experientes, né? Então qualquer cenário, né, em que o Cruzeiro saísse na frente, né, um desespero ele poderia ser caótico, e foi o que aconteceu. O Botafogo ele não se atentou, né, uma jogada aérea, o Kaká subiu absolutamente livre. Também ressaltei no último vídeo que ele é muito bom no jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, e ele marcou o primeiro gol do Cruzeiro. E aí vem o grande problema desse time do Botafogo, que não marcou gol em metade dos jogos do Campeonato Brasileiro. Tem uma média inferior a um gol por jogo nesse campeonato, mas em metade dos jogos, em 50% dos jogos do Botafogo, o time alvinegro não conseguiu fazer nenhum gol sequer. O Botafogo ele não tem poder o Botafogo não tem o poder ofensivo, né, poder de fogo absolutamente nenhum, e pior ainda o poder de reação, quando o Botafogo ele tem que atacar uma equipe que está se defendendo naturalmente porque já fez o primeiro gol. Né, exemplos, quando o Botafogo tomou o primeiro gol para o Fortaleza, quando o Botafogo tomou o gol do Bahia, quando o Botafogo tomou o gol, por exemplo, do Fluminense, no Newton Santos, agora contra o Cruzeiro, os times se fecham, o Botafogo não tem o que fazer, o Botafogo não tem peças para ligar o meio ao ataque, muito menos peças qualificadas no campo ofensivo. Por isso que é muito linda essa teoria de Diego Souza vai pro meio e aí coloca o Vitor Rangel lá no ataque, né? O Botafogo realmente, cara, se você olhar pro trio ofensivo do Botafogo, Léo Valência, Luiz Fernando e Vitor Rangel, é realmente muito difícil, né, imaginar que o Botafogo fosse fazer algum tipo de coisa para empatar aquele jogo. Sinceramente, pensei muito em falar em relação à arbitragem nesse vídeo aqui, né? Eu pensei muito em falar em relação à atitude horrorosa do Fábio, né, o jogo todo. Né, assim, eu acho que o Cruzeiro, eu acho que todo time é completamente natural, né? Todo time que está vencendo desacelera o jogo, né? Não tem pressa para ganhar, isso daí é natural, é experiência, né? Mas o que o Fábio fez ontem foi antijogo, mas eu não vou reclamar disso, cara, porque eu acho que mesmo que o Fábio não tivesse feito isso, eu acho que até o Cruzeiro recuou demais, né? De uma maneira que não precisava recuar. O Cruzeiro não precisava daquilo tudo. Eu acho que o Cruzeiro, se ele partisse para cima depois do primeiro gol, ele poderia ter vencido com muito mais facilidade. Eu vejo algumas pessoas comentando a respeito, por isso que o Cícero é titular. Gente, sério que vocês acham que com o Cícero ia ser diferente? Ia ser realmente, o Botafogo ia vencer o jogo do Cruzeiro se o Cícero tivesse no lugar do Bochecha? Bochecha, para mim, que foi o jogador mais lúcido em campo na partida de ontem. Ele e o João Paulo foram os jogadores mais lúcidos, e o Alex Santana tentando alguma coisa. E aí, apesar de todo o contexto,
né, do time do Botafogo ser absolutamente fraco, não tem ideia de jogo nenhuma, eu vejo esse rendimento piorando ainda mais com o Alberto Valentim. Vocês sabem como é que eu sou não sou de criticar trabalhos no início dos processos, no início dos trabalhos de técnicos, mas, cara, sinceramente, o Valentim, a gente não está conseguindo entender o que ele está tentando propor. O Botafogo ele saiu de um time que tinha a posse de bola e não produzia absolutamente nada para um time que não tem mais a posse de bola e não produz absolutamente nada do mesmo jeito e está ainda mais frágil defensivamente. Acho que nesse momento, cara, eu não diria nem que o Botafogo tem que jogar por uma bola, né? Eu não sei se o Botafogo tem as peças para isso, para jogar fechadinho lá atrás, não sei nem se é a cartela do Valentim própria, mas pelo menos simplificar um pouco as coisas, né? Você dá uma olhada, dá uma garimpada aí nos trabalhos dos times limitados, né? Como o CSA, como o Ceará, como Goiás, né? São times que estão fazendo o simples, o básico, né? Para que consigam minimamente fazer gols e pontuar, né, no quesito sobrevivência, né? Quem quer sobreviver faz o básico. Tem um segundo tempo em que o Botafogo precisava empatar o jogo minimamente, cara. Uma derrota foi um desastre essa derrota, que aumentou muito a porcentagem do Botafogo entrar na zona do rebaixamento nas próximas rodadas. Ele pega o Igor Cássio e coloca na ponta. O Igor Cássio é centroavante, o Igor Cássio é homem de área, o Igor Cássio é jogador de profundidade, de pivô. O Igor Cássio não é ponta, ele não tem velocidade para ser um extremo. Ele foi isolado na esquerda e o Vitor Rangel continuou no ataque, né? Não fez sentido nenhum. O Valentim me tira o Bochecha, eu não sei qual é a implicância que o Valentim tem com o Bochecha, ele tira o Bochecha e coloca o Vinícius Tanque. O time virou um time de chutão do início ao fim e o Fábio não fez nenhuma defesa difícil, absolutamente nenhuma. Falando dos jogadores, rapaziada, mais uma vez, melhor jogador em campo do Botafogo, Gabriel. Joga por 11, joga por 12, joga por 15. Um pouco abaixo, Bochecha, João Paulo e Marcinho, na minha opinião. Muito, mas muito abaixo, para mim, né? Vitor Rangel, Léo Valência, Luiz Fernando, claro, né? Não tem como você deixar o Luiz Fernando de fora dessa. Deixa eu ver, Yuri também estava abaixo, Joel Carli, assim, eu acho que junto com o Luiz Fernando principalmente, e claro, o Alberto Valentim, né, cara, eu acho que foi como eu falei lá no início, cara, eu até entendo a diretoria do Botafogo ter buscado um treinador que já conhecesse o grupo, um treinador que já está acostumado com o ambiente, talvez tenha sido contratado para ser o bombeiro da ocasião, o professor particular para fazer o Botafogo tirar uma nota mínima para passar de ano, né, mas... sinceramente, cara, ele tá deixando muito a desejar. Eu acho que ele tá inventando demais, né, no momento que você... Não é momento de inventar, é momento de pontuar o mínimo. Como eu falei, não era a minha opção preferida, né? Dentre os nomes cotados, não era a minha opção preferida. Eu falei em diversos vídeos, né? Mas eu até entendia, né, a escolha da diretoria num ato de desespero, tentar chamar um técnico que conhecesse o Botafogo, mas parece que o Valentim não tá compreendendo bem a situação. Agora eu quero falar com vocês, rapaziada, sobre o risco de rebaixamento. O que eu acho, né? Sendo realista, é claro que a gente vai tentar ao máximo não pensar no pior, né? Mas fica cada vez mais difícil. Sendo realista, não fiquem chateados comigo. Se fosse uma vaga de emprego, né, para quem pega a 17ª vaga, né, que é a última vaga aí restante para os times que vão ser rebaixados para a segunda divisão, o Botafogo está indo de terno, gravata, com currículo avantajado e fazendo uma entrevista impecável para ser rebaixado. Essa é a minha opinião. Na minha visão, o Botafogo só não está jogando um futebol pior do que o do Avaí. Só não está jogando futebol pior que o do Avaí. O Botafogo não está jogando melhor que a Chapecoense, não está jogando melhor que o CSA, não está jogando melhor que o Fluminense, Ceará, o Fortaleza, que já está disparando. E dentre esses times, até os times que estão com menos pontos que o Botafogo, estão atrás na tabela, né, esses times eles estão demonstrando um aspecto de reação. O CSA está reagindo, o CSA tem uma forma de jogar, o CSA está aguerrido, imponente na briga aí contra o rebaixamento. O Fluminense estiver perdendo algumas oportunidades, a bola realmente não está entrando. O Ceará produz e também desperdiça muitas oportunidades. O Cruzeiro está aí, apesar de ser um futebol horroroso, né, tem um time, é o time mais qualificado dentre os que estão brigando para não cair. O Botafogo, além de ter um time extremamente limitado, não vou nem falar limitado, um time ruim, um time bem ruim, o Botafogo ele não tem um padrão de jogo definido, a situação é desesperadora, a vertente é de decréscimo, o Botafogo ele não está progredindo ao contrário dos concorrentes, e além de tudo isso tem toda a crise interna. Os jogadores não se entendem com a diretoria, e não tem prazo para receber os salários, né? Para mim, esse seria o grande bônus para o Botafogo, se quiser aí, como em 2018, escapar do rebaixamento, se aproximando aí da zona da degola. Na minha opinião, os salários pagos e até as bonificações, né,
São Montenegro que nos ajude. Minha opinião, rapaziada, o Botafogo ele tá se esforçando para pegar essa vaga aí da 17ª colocação, e é o único que eu não vejo com poder de reação ou com mais um porém, pelo menos tá assim, dentre os que estão aí na concorrência contra o rebaixamento. Sinceramente, a situação ela é desesperadora. E na minha visão, agora com o Botafogo pegando o Santos da Vila Belmiro, o Botafogo enfrentando o Flamengo, brigando pelo título. Flamengo praticamente campeão, né? Contando os pontos aí para já ser campeão de maneira antecipada, por isso que vai vir com tudo para enfrentar o Botafogo. A única esperança que eu vejo em relação a pontos, né? Que eu acho que são pontos, eu não vou dizer nem garantidos, eu acho que nenhum ponto é garantido daqui para frente, né? Mas são os pontos possíveis para o Botafogo, são os 3 contra o Avaí. E os 3 contra a Chapecoense. A esperança para o torcedor botafoguense é torcer totalmente contra, né? Fazer com que os outros também não pontuem. Né? Torcer para o Fluminense perder a quantidade máxima de jogos possíveis, torcer para o Ceará sair perdendo, para o Fortaleza, para o CSA. Essa é a única salvação que eu vejo, né? Porque se o Botafogo depender dele mesmo, aí que o torcedor do Botafogo vai ficar preocupado. É um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, eu não queria estar aqui falando sobre isso, está me fazendo mal falar sobre isso. Né? Assim como está fazendo mal toda essa situação para todo mundo que vive o Botafogo de maneira fervorosa. Né? Uma coisa que realmente eu não queria estar aqui falando. Né? Minha vontade era estar dormindo nesse momento. Né? Mas a gente tem que falar aqui e tem que elucidar todo mundo com o que realmente está acontecendo, o que é condizente com a realidade. Né? A realidade do Botafogo ela é de um time que está se esforçando para entrar na zona do rebaixamento para a segunda divisão. É todo um cenário que vem se desenrolando a todo momento por conta de quem está no topo da pirâmide. Não venham apenas culpar os jogadores, não venham apenas culpar os treinadores. A gente tinha problemas no time do Zé Ricardo, do Barroca, agora temos no time do Valentim. Né? Será que é uma coincidência? Né, realmente? Será que é uma coincidência da situação financeira do clube? Por que a situação financeira do clube que não tem nem dinheiro para pagar os salários? Né, que era uma coisa que não era nem pra gente estar discutindo aqui, cara. Isso é uma coisa que não cabe ao torcedor, ao comunicador discutir, né, que é o pagamento dos salários dos jogadores em dia. Tudo por conta de uma gestão absolutamente fantasiosa do presidente Carlos Eduardo Pereira, do ex-presidente Carlos Eduardo Pereira, que adiantou não sei quantos milhões em cotas de televisão, comprometeu o Nelson Mufarrege, que também adiantou cotas de televisão desse ano, e aí você vai antecipando dinheiro para o futuro, cara. Né? Você vai antecipando o dinheiro que era para o Botafogo receber no futuro, o presente ele fica completamente desguarnecido. Lembrem-se do principal culpado, rapaziada. Antes de culpar jogadores, né, que tem a sua parcela de culpa, principalmente jogadores como o Diego Souza, né, que poderiam estar fazendo a diferença, né, e eu não vejo fazendo a diferença, né, eu acho que eu até esqueci de tratar aqui do caso do Diego Souza à parte, quando eu falei dos jogadores que foram mal, né, o que mais irrita, né, são jogadores que têm potencial para mudar alguma coisa num chute qualificado, num drible, em alguma jogada individual e não fazem. O Diego Souza não parece estar interessado nisso. Mas antes de culpar esses caras que não são isentos de culpa, antes de culpar treinadores, antes de culpar toda a situação, até o gerente de futebol, né, culpemos quem está fazendo com que o Botafogo passe por toda essa calamidade financeira e administrativa. O Botafogo está absolutamente largado. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem atentos que ao longo do dia talvez tenha mais vídeos, né? Ao longo desse fim de semana a gente vai tentando traçar aí os pontos, né? Amanhã você já fique ligado que pode acontecer alguma coisa de pré-jogo da partida entre Santos e Botafogo na Vila Belmiro, em que o Botafogo contra os 2 melhores times, digamos, os 2 times mais bem treinados do país hoje, que são Santos e Flamengo, o Botafogo vai ter que buscar os pontos, né, que perdeu em partidas que não poderia ter perdido. Vamos ficando por aqui, galera. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e é isso. Um abraço, valeu, fui.